Bom dia. Eu cumprimento os excelentíssimos senhores senadores, dirigentes dessa mesa, senhor presidente dessa comissão, senador Omar Aziz, a quem agradeço o convite para aqui participar. Ser convidada para essa casa é uma honra e um privilégio para esclarecermos todas as necessidades dos pacientes desse país enorme que tanto me acolheu e aos meus pais, né, desde eu nasci aqui. E eu queria também cumprimentar o senhor relator, o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros, ele foi o presidente do Senado no ano em que nós conseguimos passar a Convenção Quadro contra o Tabaco, que foi um grande efeito de um grande número de pessoas com quem eu trabalhei diretamente para que a gente conseguisse que o Brasil estivesse na Organização Mundial de Saúde, e a partir dali eu me tornei uma grande voluntária dessa causa, participando junto com o senador, depois José Serra, em São Paulo, junto do Brasil, de grupos para fazer a implantação da Convenção Quadro, que o senador Humberto Costa muito bem lembra, né, nos conselhos, junto do INCA, nós trabalhávamos para fazer a implantação da Convenção Quadro contra o Tabaco. Também queria cumprimentar o senhor vice-presidente, não estou lendo? Está chegando, está chegando. Senador Randolfo Rodrigues, a quem vou saudar no momento em que ele chegar. Gostaria também de cumprimentar os excelentíssimos senhores senadores e senadoras, componentes dessa comissão, aqui presentes fisicamente e virtualmente, e ao povo brasileiro que é representado nesta casa. Aqui estou, senhores e senhoras, por causa das vítimas do momento, né, que nós estamos vivendo, agradecendo a Deus pela oportunidade de ser médica nesses quase 40 anos, em que eu tratei de mais de 15 mil pacientes com câncer diretamente. Nesse momento extremamente grave da nossa situação nacional e mundial, eu quero declarar aqui o meu sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos, a todos aqueles que estão hoje com a síndrome pós-Covid, que é um dos maiores problemas que a nossa saúde pública vai ter que lidar nos próximos anos, né? E aí vem o meu objetivo de estar contribuindo por essa causa. Além do tabagismo, nessa casa, nós fizemos, em fevereiro de 2020, antes de toda essa questão da pandemia, a organização de uma audiência pública pelas vacinas de HPV com a senadora Maria do Carmo, uma querida que trabalha também pelas crianças com deficiências, né? Eu mesma trabalho no HC voluntariamente, né, no setor de pediatria também. Eu sou oncologista, mas de adultos. Também estivemos aqui junto com o senador Tuma, falando sobre PET-CT e criando novos algoritmos para que nós pudéssemos ter acesso, a quem homenageio o senador Romeu Tuma. Estive aqui também nessa área, né, mas fazendo a Frente Parlamentar de Cancerologia no governo Fernando Henrique Cardoso, junto com a deputada Teté Bezerra. Nós tivemos mais de 250 deputados e senadores presentes nessa nossa iniciativa, que pretendia defender os direitos dos pacientes com câncer. Até, senador Otto, a doutora Laí Ribeiro esteve conosco, querida, né, presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, mais tarde, mas nós, assim, homenageamos aqueles que nos antecedem. E a Sociedade Brasileira de Cancerologia, da qual eu sou vice-presidente até hoje, diretora científica, ela é sediada na Bahia. É uma das sociedades mais antigas da América Latina. Eu saúdo também a todos aqueles que foram os meus professores no mundo,
em Houston, o professor Ruben Lotan, o professor Vaughn Ronk, com quem eu fiz a minha tese de doutorado em Biologia Molecular em Câncer de Pulmão, e também queria saudar o Dr. Peter Boyle, com quem eu trabalho até hoje. Ele já está com um problema de AVC bastante grave, mas nós criamos a World Prevention Alliance em Lyon, que trabalha com países de baixa e média renda, inclusive com países da África, com relação à melhoria do sistema de saúde. Eu tive a oportunidade de dar aulas no mundo inteiro com relação a parcerias público-privadas, com relação até o que o SOLA fez de parceria público-privada do Hospital da Bahia. Nós tivemos também no Banco Mundial, tanto em Washington, quanto eu estive dando aula na David Rockefeller University, da Harvard, com relação a isso. Tive a oportunidade também de fazer uma formação ampla em pesquisa clínica e fóruns de pesquisa com a Anvisa, com o então Gonçalo Vecina, que criou a Anvisa em 1999. Nós tivemos a oportunidade de convidá-lo para fazer parte da discussão de regras em relação à pesquisa clínica, desenvolvimento de rapidez, agilidade, para que as indústrias pudessem fazer as suas pesquisas e também as universidades. Eu mesma fui autora de um estudo sobre a diferença de pesquisa entre a pesquisa da indústria, a pesquisa de universidades, a importância de haver sempre a declaração de conflitos de interesses com relação ao desenvolvimento das medicações. Tivemos a vivência de colaborar com as lideranças da sociedade dessa implantação, juntamente com o senador Suplicy. O senador Suplicy, ele foi o chefe da relação internacional e eu fiz aqui várias audiências públicas. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de colaborar também no governo Lula como representante do gabinete do ministro da Saúde em São Paulo. Dizem que eu participei diretamente da formação desse gabinete, mas não foi, quem diria que seria eu? Nós somos todos. O que eu quero dizer é que nós somos um Brasil. Nós somos um Brasil. Nós somos 240 milhões de pessoas que precisam de todos nós. Não existe nada fora do Brasil que se compare ao amor que nós temos nesse país. É um país de pessoas de bem, pessoas que buscam o melhor de si mesmos para poderem contribuir. Então, quando eu fui representante do gabinete do ministro da Saúde, do José Gomes Temporão, e depois do Alexandre Padilha, em São Paulo, nós tivemos alguns desafios enormes. Um deles foi a crise do H1N1. Na ocasião, eu fiz parte da criação do comitê de crise, em que o Davi Uip, inclusive, foi convidado. Nós pegamos o Tamiflu, que tinha sido usado na gripe aviária, e disponibilizamos através do Exército para o Brasil inteiro, para ser usado nos 3 primeiros dias de infecção, para que pudesse, mesmo não existindo nada em bula, que ele pudesse ser utilizado e sanear aquele momento tão grave. Eu trabalhei com AIDS nos anos 80. Eu ia para o Memorial Sloan Kettering de Nova York e eu mesma dava soro nos meus pacientes, nos prontos-socorros, porque ninguém tinha coragem de chegar perto dos pacientes. Fiz uma das primeiras ONGs de AIDS e durante 15 anos eu coordenei no HC a parte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de me formar e depois voltar quando eu fiquei na Alemanha e na Suíça trabalhando com pacientes terminais em algumas clínicas lá na Floresta Negra, com humanização em medicina através da medicina antroposófica, e onde eu tive a oportunidade de conhecer os prêmios Nobel Curly Milstein e o Susumu Tanigawa, que
faziam trabalhos em imunologia. Daí nasceu o meu amor pela imunologia. Fiz a residência de imunologia do Hospital das Clínicas, fui uma das primeiras residentes, o primeiro congresso de imunologia de tumores do Brasil e ainda, durante 15 anos, pesquisas clínicas na área de câncer e AIDS, tendo inclusive publicado um pequeno abstract, um resumo de trabalho com Robert Gallo na Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Por que isso? Porque a vontade de buscar novos horizontes e novos tratamentos fez parte da minha vida. Quando eu fui convidada para fazer alguma exposição sobre quais eram os tratamentos que existiam, eu tinha lido uma resolução, uma nota informativa número 6 do Ministério da Saúde, onde no dia... deixa eu ver aqui... No dia 27 de março de 2020, havia nota informativa número 5, e nessa nota número 6, já se falava da cloroquina e da hidroxicloroquina no então grupo do Dr. Mandetta e com o Dr. Denizar Viana. O Dr. Denizar Viana assinou essa nota informativa falando de tratamentos em pacientes moderados e graves. Eu já tinha informação de que era importante tratar os pacientes precocemente, como finalmente agora houve a admissão de que é melhor que não se trate os pacientes com doenças moderadas e graves. Nesse mesmo dia em que eu tive um almoço na Presidência da República com diversas pessoas, eu nunca tive encontros privados com o presidente Bolsonaro, mas eu tive um almoço com diversos integrantes, eu conversei sobre a importância desse tratamento precoce e inicial. Havia também já uma resolução da Anvisa, datada do dia 17 de março de 2020, assinado pelo, então, diretor-presidente substituto Antônio Barras Torres, que discutia sobre a inclusão, no capítulo 2, item 5, sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19, porque estávamos no momento de pandemia. Baseado nessa resolução e nessa situação em que eu entendia que era importante fazermos a ampliação dos tratamentos de acordo com o julgamento do médico e autonomia do paciente, eu procurei também eu fui chamada no Conselho Federal de Medicina e no dia, foi 16 ou 17 daquele mesmo mês de abril, saiu a resolução da nota técnica. Eu fui sabatinada durante 3 horas no Conselho Federal de Medicina, a pedido do então ministro da Saúde e do presidente do Conselho Federal de Medicina, que entendiam que o Conselho seria o ambiente correto para discutir essa questão técnica. Eu estive algumas vezes na Secretaria da Ciência e Tecnologia para ver se seria na Conitec, mas nós chegamos à conclusão na época que o melhor seria submeter ao Conselho de pares científicos. Então, eu estive no Conselho e saímos com a nota técnica. Então, eu avisei o Dr. Barra que não haveria necessidade de se estabelecer nenhuma discussão a mais com relação a esse momento da resolução 348, mas sim que nós poderíamos seguir com a autonomia do médico e com a independência do paciente. Então, tudo isso é para dizer para os senhores que eu estou à disposição, senador Renan Calheiros e senadora Omar Aziz, do nosso país, Eu não estou aqui para defender um governo, eu estou aqui para defender o povo brasileiro com relação às ações que eu considero importantes. Tenho sido conhecida pela minha defesa em prol do tratamento imediato. Isso é baseado em ciência, e uma ciência bastante profunda, estou terminando, em que nós já temos artigos científicos publicados, endossados por notas técnicas,
para a Procuradoria-Geral da União, com uma discussão dos artigos negativos, porque existem vários propondo que não funciona, mas a maioria dos artigos negativos que aqui estão, eles são feitos em pacientes moderados e graves, não nos pacientes iniciais. Então, eu trouxe os artigos que embasam a propositura da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo que nada funciona, mostrando em cada um deles que existem questões referentes a pacientes mais graves e também em alguns o número de pacientes foi insuficiente para dar a resposta que se propunha, assim como em meta-análises, que são o conjunto de estudos que vão fazendo um número suficiente para a sua análise. Se você escolhe os artigos positivos, você vai ter uma meta-análise positiva, e se não, negativo. Trouxe também os artigos que embasam não só a hidroxicloroquina, como a ivermectina, já em grupos internacionais. O que eu quero dizer é que essa eterna discussão entre cientistas vai ocorrer sempre. Em todo o congresso, o debate é isso, é cada um colocando a sua opinião. O que a gente não pode é impedir os médicos de expressarem a sua opinião baseado naquilo que já está publicado. Então, existe ciência, a ciência caminha dos dois lados. O importante é que nós tenhamos paz e composição, porque o grande inimigo comum é o vírus. O grande inimigo comum é a mortalidade. Se a gente puder diminuir essa mortalidade através de isolamento social, de máscaras, de cuidados com os nossos idosos, de fazermos as vacinas eficientes e seguras, não é? O Supremo Tribunal Federal já disse que ela não é compulsória, pode ser obrigatória de acordo com o Ministério da Saúde, ser um julgamento técnico-científico do qual eu não participo. Eu não participo dessa discussão a nível das vacinas. Eu também não sou chamada para essas discussões técnicas, nem da Conitec. Eu sou uma colaboradora eventual de qualquer governo que precisar de mim, do Brasil e do mundo. Já fiz fóruns no Chile, no México, na Áustria, no Canadá, acabei recebendo prêmios internacionais por causa desse meu trabalho internacional. Então, o meu objetivo é que a gente possa servir e, em nome dos meus pacientes, que acreditam em mim, porque imagina, você ter um médico que depois o mundo inteiro desacredita e alguém que você cuidou da sua família e essa pessoa pensa, meu Deus, em quem eu confiei naquele momento. Então, em prol dessa confiança é que nós procuramos o senador Omar Aziz para conversarmos nesse sentido. Eu queria até me antecipar e colocar os dados científicos antes da discussão política, porque a política confere novos rumos e a discussão é dos senhores. O meu objetivo é estar aqui como perita técnica, como médica e como convidada. Senhor presidente, muito obrigada. Apenas pela ordem, para reiterar que a condição da depoente aqui é de depoente. Vossa Excelência foi convidada como testemunha, não como perita médica. Apenas para deixar claro esse esclarecimento e não gerar mais desinformação para o cidadão brasileiro. Ok. A doutora Anice Yamaguchi irá responder as perguntas dos senadores. E ela, tenho certeza que o conhecimento dela é muito profundo. Senhor presidente, só para esclarecer, ela está convidada, né? Não, sim, senador, já foi dito isso para ela. Já foi esclarecido. Não, convidada. Convidada, senador. Convidada. Não, ela sim, mas veja porque foi uma faculdade. Para explicar uma coisa. Eu disse a doutora Anice e que ela estava como convidada, mas pelo que eu ouvi falar da doutora Anice, de colegas dela que respeitam muito ela me disse, esses colegas devem ser, Omar, a doutora Anice é uma pessoa verdadeira e com uma sensibilidade muito grande e que não irá à CPI para esconder absolutamente nada. Foi o que eles me disseram e eu creio nessas pessoas que me falaram, porque são colegas, trabalham com a doutora Anice, conhecem o comportamento dela em relação a isso, e me disseram até uma coisa muito bacana, que como médica ela toca piano para os seus pacientes. E isso é uma sensibilidade que
que nos deixa bastante motivos, porque ter essa relação com paciente médica hoje é muito importante. Então, aí eu disse, a senhora quer fazer o juramento? Ela disse, quero. Aí ela fez o juramento, senador. Perfeito. Não, apenas para esclarecer, porque foram aprovadas convocações. Sim, mas esse é um convite. E convites. Mas em respeito à doutora Anísio, primeiro foi o convite, perfeito. Caso mais tarde nós não estivermos satisfeitos com o depoimento, com esse convite, o depoimento, creio que, pelo que me falaram da doutora Anice, ela não vai chegar aqui e ela tem uma história que não está aqui para esconder nada de ninguém, nem defender ninguém. Ela defende aquilo que ela pensa e a gente tem que respeitar. Então, nesse caso haja por parte de algum senador não satisfeito com as respostas, sim, aí a gente faria uma convocação. Mas só para ficar registrado, presidente, que ela fez o compromisso nos mesmos moldes de testemunha de não mentir. Ela sabe, doutora, senadora Elisiane, ela sabe. A senhora quer concluir? Então, eu quero concluir agradecendo o fato de que, além de estar aqui como convidada, falando a verdade sempre, eu quero contribuir, mas também homenageando nesse momento a questão de eu não ter nenhum partido político e estar aqui sem conflitos de interesse, realmente querendo contribuir, não existem ganhos pessoais, e eu quero dizer que eu me compadeço sensibilizada por cada vítima da pandemia, e eu acredito que nós podemos nos unir em uma nova etapa de enfrentamento dessa doença juntos, porque cada vida conta muito. Se nós pudermos utilizar todo o conhecimento científico disponível no momento, estimularmos através dessa casa a pesquisa clínica, a pesquisa científica de novas vacinas, a utilização prática de todos aqueles elementos que nós temos, eu acredito que a gente consiga realmente vencer essa doença, porque o que cura não são os remédios, é a própria pessoa, é o sistema imunológico de cada pessoa. E as medicações, elas servem para otimizar o sistema imunológico, melhoram aquilo que a pessoa